Oi. Acho que é Oi, melhor deitar. Eduardo, tudo bom? Boa noite. Seja bem-vindo, querida. Obrigado. É melhor se ele fica deitado assim, né? Acho que fica melhor. Ah, ok. Tá todo mundo me esperando, meu Deus do céu? Está todo mundo aí. Tem gente escondidinho, mas está todo mundo aí. Tá bom. Ok. Podemos Boa começar? noite a todos. Isso. Boa noite. Bom te ver. Bom ver você também. Olha só, deixa eu ver como que são aqui. Aqui eu vejo um pouquinho mais. Certo. Então, espero que estejamos todos bem. A constelação, aliás, tudo que a gente faz na vida, cada um tem a sua própria experiência, né? O meu áudio está sendo bem escutado, tá tudo bem? Ok. Ok, tá. Então, eu gostaria de perceber como que foi para vocês, né, receber o material, se deu para assistir os filmes, aliás, tinha um monte de filme, né? Aí quem está assim aproveitando a quarentena e gosta de assistir, teve boas oportunidades, né? Eu Assim, os filmes, eles são muito densos. O meu predileto, com certeza, ele foi esse, Como Nossos Pais. Mas todos eles são muito gostosos de assistir. Agora, em conteúdo sistêmico, eles são muito densos e vale a pena a gente perder tempo com eles. Só que aí eu gostaria de ver, assim, aquele... Não sei se vocês tiveram a oportunidade já de ver um campo de maritacas. Na verdade, o campo é de milho, é de sorgo, ou é uma árvore, né? Mas as maritacas, quando elas encontram esse milho, meu Deus, é um barulho. E é bonito ver elas revoando. E eu acho que para a gente falar disso, eu queria estar no campo de maritacas. E vocês todas, assim, loucas, falando, né, do que perceberam nos filmes. Vale a pena. Tem muito conteúdo aí para a gente, de repente, todo mundo parar de uma vez e focar num ponto. Então, vamos falar sobre isso, né? Eu vou fazer um sobrevoo sobre a apostila que eu deixei disponível como material dessas aulas virtuais, tá? A minha proposta, junto com a Cris, é oferecer para vocês um material maduro e que seja um pouco amplo, porque a gente não tem condições de ver tudo isso numa aula só, e nem mesmo no fim de semana. Mas a gente vê tudo isso, né, de uma maneira que a gente consegue estacionar e parar de acordo com aquilo que importa para cada um que está participando, que está presente, que está incomodado. Então, a gente vai oferecer esse material e vai dar o suporte, esse é o nosso papel, né? Aos poucos, a gente vai se acostumando bem com o foco, com os fundamentos que permeiam todos esses elementos. Eu tive uma reunião com a Jeane, porque ela está em Campo Grande, aqui em Campo Grande, né, onde eu moro. E a gente se gosta muito, a gente se trabalha muito junto. E aí eu dividi com ela alguns pontos de conhecimento e falei para ela, olha, eu estou preparando para a gente fazer um encontro virtual também, né? Falei para ela como que era a minha pretensão para o encontro virtual. E falei para ela, olha, eu não sei, eu estou com medo de não estar oferecendo algo que esse pessoal já tem, porque tem muita gente experiente lá, né? Experiente no sentido de atender pessoas, e também porque já passaram pelas aulas da Cris, já passaram pelas aulas da Viane, né? Então, o que de novo eu vou trazer? E ela falou, não, Osvaldo, mas é por causa disso. O essencial, ele está presente em todos os nossos modos sistêmicos de olhar. As quatro forças do amor, eles estão presentes sempre da mesma maneira e se realizam sempre de uma maneira diferente, né? Então, como mostrar a profundidade disso e o quanto isso se desdobra de maneiras riquíssimas, apesar de ser simples, né? É simples e complexo ao mesmo tempo. Tá,
aqui, então, eu vou passar, não vou parar em cada um dos pontos de uma maneira longa, porque o nosso objetivo é ter aqui, olha que gostoso ver se você... O nosso objetivo aqui é ter uma aula que seja leve, certo? Então, eu não vou me preocupar em usar cada minuto dessa aula. Eu vou me preocupar apenas em conseguir estacionar em pontos onde todos consigam estacionar comigo, tá bom? Aquela apostila tem escrito o que nós já trabalhamos. Então, hoje eu só vou trabalhar um ponto, que é o dos mandatos, e depois a gente vai um pouquinho para a filmografia, certo? Então, antes de chegar nos mandatos, a gente vai ver, então, na página 5, eu coloquei um título, que é a relação entre pais e filhos. Então, como é que essa relação é importante nesse fluxo da vida, que é o tema das nossas aulas, certo? Então, eu percebi que eu começo tratando aquele título a partir da questão dos traumas. E me chamou muita atenção, porque tem algumas entrevistas que o Bert dá, e até algum capítulo do livro, que ele olha assim e fala, trauma? O que é isso? Né? Não é que ele não sabia o que é trauma, poxa, ele sabe muito bem, mas é porque muitas pessoas, muitos profissionais se apegam com o título trauma, né? E chamam tudo de trauma. E acreditam que quando as pessoas falam trauma, elas estão falando de um carimbo inapagável, né? E quando a gente fala de fluxo da vida, o Alberto está dizendo que o buscador é aquele que está pronto para encarar os traumas e fazer algo de bom com ele, e não apagar o trauma, e não simplesmente fazer com que ele não tenha existido. Não, fazer algo de bom com ele. Essa é a proposta do Bert. Por isso ele fala assim do trauma. Trauma, o que é isso? Né? Onde você achou isso? Então, nessa primeira parte, eu falo do trauma para ver nesse sentido. São marcas da alma, fidelidades sistêmicas, né? E que a relação entre pais e filhos vão forçar os filhos a encontrarem a sua identidade, que é o que nós vamos falar hoje, nos mandatos, né? E vão também ajudar os pais a continuarem enfrentando coisas que foram difíceis dos próprios pais enfrentar e que hoje são difíceis para eles. Então, uma mãe vai encontrar uma filha que traz as dores dessa mãe, né? Ou um filho, uns se identificam mais em uns aspectos, outros mais em outros. Então, é nisso que a relação entre pais e filhos vai trazer. Bom, e Aldo, não vou cortar você, mas já vou cortar. Eu adoro ser cortado, Cris. Porque daí eu não tô falando sozinho. Só para avisar que a gente tem o link que eu já mandei para você, tá? Tá. Se cair, a gente vai acessar lá e entra de novo. Fica tranquilo. Ok. Só porque como a gente entrou meio atrasado, então... Tudo bem. Só para avisar. Tudo bem. Todo mundo, o link também está lá no grupo. Você caiu aqui? Clica lá e entramos de novo, tá? Obrigada. Ok. Obrigado você, Cris. 2 minutos me disseram aqui agora. Ai, meu 2 minutos? Beleza. Então, vamos pelo menos encerrar essa questão do primeiro capítulo. O interessante é que a relação entre pais e filhos ajudam a cada um perceber qual é o papel que assume dentro do próprio sistema, ou sistema essencial, e isso vai ajudar a gente a perceber qual é o papel que a gente assume fora do sistema essencial. Tá? Então, é dentro da família que a gente descobre quem é que cuida e protege, quem é que decide, quem é que se esconde, quem é que acusa, quem é que apazigua. Esses 5 papéis principais, eles revelam se eu estou no nível hierárquico, se eu estou na ordem, qual papel eu assumo. E, nesse sentido, aquilo que não soa bem para mim, que não soa bem para os meus irmãos ou para os meus pais, vai fazer parte dos nossos desentendimentos, das nossas encrencas, e que a gente não pode renunciar a essas encrencas. Encarando elas, que a gente vai descobrindo qual é o nosso papel e o nosso lugar. E é também por isso que muitas vezes quando a gente vai para fora, conhecer um amigo, uma amiga,
as pessoas da família olham e falam, nossa, mas esse é o Oswaldo? O Oswaldo que eu conheço aqui em casa, ele não é assim, não. Ele é mais encrenqueiro, ele é mais isso, ele é mais aquilo. Então, essa diferença, né, entre estar no sistema essencial, de estar na sociedade, que mostra como a gente assume indevidamente os papéis. Tá? Bom, para 1 minuto, 2, eu acho que já até passou, então. Aí a gente vai para o outro. Podemos ir, daí a gente já vai acessando o link, né, Luiz? Fica melhor assim. Tá. Tá bom? Vamos, gente. Então, cada um olha lá o link e clica. Eu não consigo não obedecê-las. Por isso, elas são mandatos. Esses mandatos, eu dividi lá no texto em scripts, crenças e valores. Os scripts são todos os mandatos que nós recebemos em uma visão plenamente inconsciente. Por quê? Os scripts eles são formados desde a concepção. Todo o período em que nós estamos lá na gestação, no ventre da mãe, sentindo tudo que a mãe sente, né? A gente já está vislumbrando geneticamente ali no nosso mistério inconsciente psíquico, com a consciência ainda não formada, tudo que é importante para esse sistema. Todos os que precisam ser incluídos, todos os que ficaram em desequilíbrio, todos os que estavam fora de ordem, não foram reconhecidos no seu lugar dentro do sistema e também no seu papel de autoridade. Quantos pais, por exemplo, não foram reconhecidos como autoridade? Ou quantas mães foram caladas nesse sistema e precisam da sua voz para falar? Então, o bebê, de um modo inconsciente, vai contemplando todas essas forças sistêmicas e, desse mesmo modo inconsciente, ele vai se identificando com essas histórias. E nessa identificação, o script ele vai atuar de várias maneiras. Eu vejo a Gláudia, só vejo 3 pessoas, tá? Eu vejo a Gláudia levantando o dedinho, eu adorei desse dedo aí, Gláudia. Você quer perguntar sobre o script? Pode perguntar. Tá me ouvindo? Sim? Isso tudo acontece a partir do momento da concepção, a partir do momento do óvulo, do espermatozoide e o óvulo se encontrarem, e durante a gestação e o primeiro ano de vida, é mais ou menos por aí? Ou só durante a gestação? Você tá com o microfone fechado. Não tem um consenso total dos teóricos a respeito disso, mas o nosso eixo é o Bert. E o Bert ele vai dizer que isso acontece nesse momento da concepção, no período de gestação. E aí ele se segue no primeiro ano de vida e nos próximos de acordo com eventos mais importantes, mais bruscos da vida. Mas o principal já foi formado, tá? Então, porque daí, a partir daí, depois dos scripts, a gente já tem o início da nossa criança interior, e nos 3 primeiros anos de vida, com essa formação do caráter, né, da personalidade, então tem a nossa versão atualizada da criança interior. Então, o script ele é formado ali mesmo, na gestação, tá? Nesse sentido, a gente percebe, então, que às vezes alguém não gosta de cebola e nem sabe por quê. E às vezes o emaranhado, a fidelidade dessa pessoa é com uma tia lá que também não gosta de cebola. E ela, às vezes, nunca conheceu essa tia, mas a mãe ouvindo, às vezes começa a lembrar dessa irmã lá que é excluída e tudo mais. Então, a gente frequentemente percebe que em coisinhas muito delicadas, em sinais muito pequenos, até sinais grandes, esses scripts, eles desenham a gente, desenham, aí eu até coloquei, eles desenham os nossos gostos, então vem questão de costumes culturais, tá? Preferências, desenham os nossos medos,
desenha os nossos destinos, as nossas tendências. Então, o script são essas decisões. O que eu vou fazer com a minha vida? Vou consertar o meu sistema, por isso que é do amor cego. Eu não estou vendo, eu não estou pensando. Eu estou apenas decidindo com o coração. E aí, então, eu faço tudo isso e eu começo, então, apenas a desenrolar, a seguir esses scripts durante a vida. Depois vem, então, as crenças. As crenças, elas podem ser diretas ou indiretas. Crenças diretas são coisas que eu ouvi do meu pai, ouvi da minha mãe, ouvi de uma babá, ouvi de um professor, ouvi dos meus avós, ouvi dos meus irmãos, coisas que eu ouvi ou vivi por uma vida prática, que imprimiu dentro de mim a mensagem, né, que é referente a esse mandato. Então, vou dar um exemplo. Uma tia conversando com a minha mãe, e elas estão, como mulheres, reclamando dos homens. Elas descobriram que fulano trai, né? E ali nessa conversa, elas falando, né? Nossa, mas os homens são tudo uns vagabundos. E aí, nesse jeito de falar, dependendo com que a dor delas emite para mim uma preocupação, e eu criança, eu posso ficar com esse mandato na minha cabeça. Os homens são todos vagabundos. Ora, eu sou homem. E agora? Com esse mandato eu posso fazer muitas coisas. Ou eu posso me tornar um vagabundo, porque só esse é o jeito de ser homem, que eu ouvi no mandato. Ou eu posso me defender de ser um homem para não ser vagabundo. Então, as maneiras com que esse mandato pode atuar em mim, elas são muito fortes e importantes. Aí a gente entra no conceito também de crença limitante, né? As crenças limitantes, elas são defesas muito importantes para a nossa formação. Porém, elas também podem fazer com que a gente se desenvolva de uma maneira limitada. E a gente precisa quebrar o excesso de limitação para seguir bem no fluxo da vida, senão a gente só consegue atender a essa determinada crença, a esse determinado mandato. E, nesse sentido, a gente não está no estado de presença. Tá? A gente está completamente presente, fiel ao mandato, e o mandato ele tem um contexto lá atrás, ele tem uma situação lá atrás. Então, eu não estou em estado de presença, eu estou fiel a uma outra história, a um passado. Por isso, não ajuda no fluxo da vida. E também tem as crenças indiretas. Por quê? Além dessas palavras, e eu até vou reforçar aqui, que essas palavras, elas são usadas em várias técnicas terapêuticas. Uma delas, que segue em paralelo com as constelações, são as constelações que ficaram na mão do Rupert. Depois eu vou escrever o nome certinho, tá? Porque ele faz a técnica do IOPT. Não é aqui o nosso assunto, mas é importante a gente saber que isso segue em paralelo às constelações, porque ele também chama de constelações e a técnica também é usada semelhante à constelação. Ele coloca essas crenças, esses mandatos, em frases. E aí ele vai constelar cada palavra dessas frases. É um jeito de ganhar individuação. Para onde cada palavra me leva. É muito bonito, é interessante. É um tipo de constelação que não é essa apresentada pelo Bert, tá bom? As indiretas são frases que eu não ouvi. São frases, são atitudes, situações que eu não vi. Então não é direto. Mas eu intuí. Ou seja, vendo a minha mãe bater na mãe dela, por exemplo, e às vezes acontece desentendimentos entre mãe e filho e o neto está lá vendo. Eu tiro a minha conclusão, né, de que um carinho só pode ser realizado de modo agressivo, ou de que jamais eu vou tocar em alguém. Essas conclusões que não foram ouvidas, mas foram intuídas, eu decidi, eu consegui ouvir a partir do que eu
das conclusões que eu tive ouvindo conversa dos adultos, ou vendo atitudes dos adultos, reclamações, essas intuídas eu chamo de crenças indiretas, né? A consciência não vai encontrar, nossa, minha mãe sempre falava, porque ela não é direta. Minha mãe não falava, mas a partir do que minha mãe vivia, dos dias que vi minha mãe chorando e eu quis salvar ela, eu gerei essa crença. Então ela é uma crença indireta e ela está ali na minha história também. É um mandato. E por fim vem os valores. Dentro dos mandatos também tem os valores. Os valores, eles já vão ser maneiras de ser no mundo, no qual eu consigo me sentir pertencente. Me sinto pertencente à família, me sinto pertencente aos grupos de amigos, me sinto pertencente às empresas, aos negócios, tá? Aí eu já sei, por exemplo, dentro dos valores, que para eu ser um bom homem, eu entendi que eu preciso ser gentil, que eu preciso ser honesto. Qual é a minha maneira de ser honesto? Então, eu vou criando esses valores de acordo com as vivências que eu tenho e de acordo com a hierarquia desses valores. Primeiro vem os que eu recebi dos pais. Aquilo que eu observo. A gente vai perceber, por exemplo, vou usar uma coisa muito simples que acontece dentro da educação. O filho que é leitor ou escritor, geralmente, ou ele teve uma mãe ou um pai que eram leitores, ou um deles seguiram o desejo do filho de ser um bom leitor. Porque sem que haja alguém dentro do seio familiar que faça junto ou que faça antes, é muito difícil eu manter esse valor. O pai e a mãe que falam para o filho, olha, você tem que sempre ser fiel. Você tem que ser um homem que trata a mulher assim, assim, e jamais trair. Só que tanto ele quanto ela traem, e às vezes está em segredo, às vezes não. Mas quando eles fazem, é um valor que não fixa no filho. Então, quais os valores que a gente vai formando? Vai se tornando também um mandato. Por que enquadrar tudo isso como um mandato? Eu não sei se alguém está levantando a mão, mas se alguém levantar a mão, aí algum moderador me avisa, tá? Por que a importância de descobrir que esses mandatos existem? E a gente não precisa se preocupar em ter um domínio completo de quantos e quais são os mandatos e o que fazer com cada um deles. Porque na constelação, sempre o mais importante é olhar a realidade de quem chega, porque ela sempre se manifesta de uma maneira própria. Por isso eu tenho que confiar mesmo que eu estou no lugar certo, que eu tenho as ferramentas certas, no momento certo, para a pessoa certa. Assim eu ganho força, tá? Mas esses mandatos, então, eles imprimem em mim uma necessidade de ser assim e não de outro jeito. Agora, como é que eu me ligo a essa necessidade? Então, aí vem as outras duas palavras, fidelidades e lealdades, tá? Através das fidelidades, eu vou ser fiel a alguém do sistema, para algumas coisas, ou em tudo até mesmo, num destino, por exemplo, só que eu vou realizar ele do meu jeito. Então, um gemelar, alguém que teve um irmão, e esse irmão morreu, ou na infância, ou antes de nascer, ele morreu. Quando esse irmão, então, que ficou vivo, é fiel, ele não precisa morrer, porque ele não precisa copiar a atitude, não precisa copiar o destino de um modo exatamente igual. Mas ele vai manifestar essa morte em diversas coisas da vida. Como, por exemplo, não se permitindo ter uma relação, não estar inteiro numa relação, ou levar o próprio corpo para a morte de diversas maneiras, com um acidente, ou então alimentando-se demais. Existem gemelares que nem se alimentam demais, comem bem pouquinho, só que o corpo recebe a informação de que ele precisa se nutrir por 2. E aí essas pessoas acabam comendo pouquinho e engordando demais. Então ali também pode ter um mandato, certo? E isso é uma fidelidade. Eu copio o destino dele, não tal qual, do meu jeito. O importante de saber da fidelidade é que, para nós aproveitarmos aquela liberdade para
a gente vai precisar ser fiel. Só que essa fidelidade não precisa seguir com o amor cego. Ela precisa agora seguir com a minha consciência. Eu já entendi que faço isso por fidelidade. Que o meu corpo reage assim por fidelidade. Agora, eu vou cuidar dessa minha fidelidade. Eu vou tratar dela da melhor maneira que eu posso. Quando eu não tenho consciência disso, eu não consigo nem pensar nela. Eu vivo na negação. Eu não consigo cuidar dela. Eu não consigo, às vezes, nem conceber que ela existe. Agora, quando eu tomo consciência, quando eu percebo que ela me leva para trazer o meu irmão aqui sempre comigo, o meu corpo se prepara para deixar de manifestar dessa maneira. E aí eu consigo ter sucesso nos meus cálculos, nas minhas iniciativas, para poder lidar com essa fidelidade. A fidelidade nos permite isso. Agora, a lealdade não nos permite tanto isso. A lealdade, ela é uma busca por uma cópia fiel. A lealdade faz com que uma pessoa repita o destino de outra de um modo literal. Um dos exemplos mais clássicos de lealdade é a síndrome do aniversário, né? Assim que é chamado em várias técnicas, mas o Bert ele usa isso também. Na síndrome do aniversário, por exemplo, eu lembro de uma história que o Bert conta que teve um homem que chegou e contou que ele tinha vontade súbita de se suicidar. Ele tinha 38 anos. E aí, quando eles olharam isso no campo, revelava que tinha um ancestral que também se suicidou. E aí ele foi, então, olhar para essa história e descobriu que esse ancestral se suicidou com 38 anos. Era um tio. E que tinha outro que tinha se suicidado anteriormente com 38 anos. Então, a vontade genética de repetir exatamente o destino de um excluído. Isso é uma realização de um mandato de um modo leal, não fiel. Fiel é uma cópia mais ou menos. Leal é uma cópia quase literal. Tá? E aí o estado de presença, então, é quase que totalmente aniquilado. Tá? A pessoa não percebe as oportunidades da vida, não percebe o quanto é amada, não percebe o quanto de condições tem de fazer diferente. Ela simplesmente tem que repetir um destino. Eu tenho uma história de um amigo meu com quem eu cresci junto e que ele não conhecia o pai. Contaram para ele que o pai dele é aquele que pegou ele no colo desde bebê, com quem a mãe dele casou quando ficou grávida e que criou ele. E quando ele estava no presídio de segurança máxima, o único da família que era criminoso, né? Ele estava caminhando para a morte porque ele foi assassinado lá dentro do presídio. A mãe dele resolveu contar para ele que o pai verdadeiro dele tinha sido um presidiário. E ela não contou porque esse presidiário não tinha condições nenhuma de viver com ela e cuidar do filho dela. Então ficou em segredo. E esse presidiário morreu assassinado. Então o que esse filho fez? Depois de 19 anos de vida, um pouquinho mais, eu não sei exatamente, mas ele era bem jovem. Ele cumpriu com lealdade, como uma cópia, o destino do pai verdadeiro, porque a alma dele não podia renunciar a esse mandato de incluir aquele que foi excluído. Era muito importante para a alma dele. Então, a gente não pode dizer assim, bom, se a mãe exclui o pai, esse filho vai repetir o pai. Calma aí. Vai repetir alguma coisa do pai, mas pode ser de modo leal ou pode ser de um modo fiel. Tá? Não é exatamente sempre literal. E pode ser, se for de um modo fiel, ele vai ter mais facilidade de fazer algo de bom se ele conseguir incluir isso na vida desse destino, porque é que ele está mostrando toda essa dificuldade e esse pai e essa mãe acolhem no coração e vão dando lugar para essas curas que vão vindo, né? Do seu jeito, seja pela terapia, seja pela religião, seja como for, isso vai acalmando também o mandato no coração do filho. Quando criança, quase de modo automático. Por isso que um pai pode constelar pelo filho. E o filho nem precisa ficar sabendo. Porque aquilo que o pai e a mãe dão conta, o filho já não precisa mais olhar e nem mostrar.
Agora, quando o filho já é adulto, mesmo que os pais resolvam olhar nessa altura da vida, essa fidelidade, essa lealdade já são inteiramente desse filho. Existe sim uma influência de quando isso alivia na alma dos pais, existe uma influência para o filho, mas já não é mais uma influência totalmente determinante como era no tempo da infância. É apenas uma influência que causa um alívio, mas junto com a situação desse adulto, existem uma série de escolhas, de formatações que fazem parte do caráter, da personalidade, de caminhos de vida, de relações frustradas ou conquistas. A pessoa já casou, e ela casou no emaranhado. E agora a mãe resolveu um problema que causou esse emaranhado. Vai adiantar agora para o filho deixar esse casamento? Não necessariamente, porque agora as escolhas do filho ficam apenas na mão dele. Tá? Por isso a diferença entre constelação da vida adulta e influência dos pais sobre os filhos quando eles são menores ou maiores de idade. Tá. Nesse sentido, um dos passos mais importantes da constelação, que vão ajudar a individuação desse filho emaranhado, fiel ou leal, vai ser o poder olhar para os pais, o poder olhar para aquela aprovação que não consegue chegar, nem dele mesmo, e dizer para todos que eu preciso agora, com o meu caminho, frustrar vocês. Eu preciso agora deixar de ser o menino perfeito que vocês esperavam de mim. Quando uma pessoa chega nesse ponto do agora eu vou frustrar vocês, ela de alguma maneira também já está sendo levada pelo campo a compreender que ela também pode se frustrar com a imagem perfeita que ela fez de pai e mãe. Porque como adulto, ela já entende que aquele nível de aprovação que ela esperava da mãe não era exatamente o que a mãe queria. A mãe não queria um robozinho, a mãe queria um homem perfeito, sim, um príncipe dos contos de fada, só que a mãe como adulta sabe que não existe conto de fada, sabe que não existe príncipe, né? E aí quando a pessoa está em condições de falar eu vou frustrar vocês, ela também já está percebendo que existe um adulto normal e real ali na figura dos pais. Tá. Aí a gente vai lidar com esses elementos também quando falar da filmografia, tá? Eu estou guardando algumas cartas na manga por causa da filmografia. Ela também vai nos contar partes importantes disso. Sobre isso, até a página 12, eu já terminei. Na página 15, eu acho que tem uma imagem bem legal que mostra duas pessoas andando dentro da água, né? Quando a gente tem o costume de caminhar e começa a trançar as pernas e cair, se a gente não sabe o que está acontecendo, que tipo de coisa que está prendendo as pernas, a gente entra em desespero. E geralmente é isso, quando a gente está incomodado com alguma coisa que a gente está repetindo, que a gente está sendo fiel, como esse desejo súbito de morrer, essa depressão que não sai nunca de mim, essa gordura que eu nunca consigo abandonar, ou qualquer outra coisa que a gente já trouxe presente aqui nessa aula de hoje, a gente tá como alguém que de repente começou a trançar as pernas e não sabe o que é que está segurando as pernas. A constelação, ela vai mostrar isso. E faz toda a diferença, porque causa um alívio de saber que se eu tô dentro da água, não adianta tentar correr, não adianta se desesperar, não adianta gritar. Eu preciso me controlar, eu preciso respirar fundo e preciso dar apenas os passos que eu dou conta. E aí, aos poucos, eu vou ganhando força nas pernas, aos poucos eu vou descobrindo novos caminhos. E pode ser, em muitos casos, que eu encontre até o caminho para sair de dentro da água e caminhar mais. Mas para isso eu vou precisar primeiro caminhar dentro da água. Então essa é uma comparação gostosa de imaginar, eu espero que vocês consigam acompanhar isso, né? De o que significa fazer uma constelação na vida de alguém que está sofrendo por causa de alguma fidelidade ou de alguma lealdade, ou que ainda carrega mandatos muito fortes. Os mandatos, eles ajudam a construir crenças que
que constroem nossa personalidade, nosso caráter, né? Porém, que elas precisam também ser desafiadas para a gente seguir em frente. E o desafio, quando ele não vem de um modo saudável, ele vai vir de um modo não saudável. A gente quer fazer o contrário só por fazer. E aí dá sempre errado, porque só gera sofrimento, né? Só gera repetição dos padrões. Até aqui tudo bem? Podemos entrar na filmografia? Alguma pergunta? É só eu que estou... Eu não estou ouvindo ninguém, tá? Eu não sei quanto tempo tem. Agora eu estou ouvindo. Perfeito, era disso que eu estava falando. 8 minutos. Ah, tá. 8 minutos? Ok. Tá. Ok. Na filmografia, então, é como eu falei. Eu não vou falar de uma maneira ideal, porque não dá. Eu queria estar ouvindo vocês todos falando ao mesmo tempo. Isso é maravilhoso. Mas, na filmografia, a gente tem... O meu filme predileto foi esse Como Nossos Pais, no sentido de você conseguir ouvir nas falas, nas emoções que eles trazem, toda essa confusão, esses conflitos da relação entre pais e filhos. E como cada um está buscando o fluxo da vida. E nessa busca, as pessoas pertencentes a essa família e esses problemas, elas não conseguem renunciar, não criar conflitos, porque elas estão nesse papel dentro da casa. Então, a gente percebe a filha, né, que o filme ele já começa mostrando um problema de nora com sogra. E quando o problema de nora com sogra está acontecendo ali, a gente já percebe que tem um filhinho da mamãe. E o filhinho da mamãe é esse homem que está precisando ser defendido pela mãe, ainda que ele já tenha suas 2 filhas, ainda que ele já tenha todo um caminho, uma conquista, um emprego lá fora. Aí ele não levanta a voz para se defender da mulher, não. Ele fica lá, só assistindo as 2 brigando, né? Olha, que homem disputado, gostosão, né? Só que infantilizado, que precisa de alguém para responder por ele. Então, o filme já começa mostrando essa realidade e as 2 lá se ferrando. Então, uma não consegue ser grata à outra e assim vai. Depois a gente descobre também que existem muitos segredos revelados e segredos importantíssimos. Um deles, principalmente, é a questão de que uma das filhas tem um pai que é desconhecido há 38 anos. Ela achava que o pai dela era um, e aí, de repente, descobre que é outro. E que esse outro é uma figura pública. Aí a gente encontra mais uma das fidelidades, né? Onde essa filhinha da mamãe, porque nesse sentido ela também está só pegada na mãe, aliás, filhinha do papai nesse caso, ela vai buscar um homem que represente o pai dela. Por isso esse homem é também uma figura que está muito ocupado com o mundo lá fora. O pai dela é um político, né? O pai que ela não conheceu é um político, um homem 100% ocupado com o mundo lá fora. O homem que ela escolhe para casar é um homem 100% ocupado com o mundo lá fora. E aí a gente vai perceber também como que se forma esse valor, nós falamos dentro dos mandatos, né? No quesito valores, esse valor que o feminino cuida nessa cultura apresentada no filme e o valor que o masculino cuida nesse mesmo contexto. A mulher cuidando da casa, limpando a casa, cuidando dos filhos, se preocupando com coisas que ela não se vê na possibilidade de deixar para o homem, porque ele não está em casa, né? Ela sabe o que é estar arrumando o ninho o dia inteiro para esse homem chegar. E quando ele chega, ela quer que ele goste de tudo aquilo que ela preparou, que ele perceba tudo aquilo. Então, o feminino está voltado e ele enxerga o pertencimento de uma maneira que cada detalhe, a limpeza da casa, a louça, a comida, os filhos arrumados, precisam ser valorizados pelo homem. Só que o homem não tem esse valor, porque o valor que o homem cultivou não foi criado nesse percurso que a mulher teve. Foi criado num percurso onde ele estava fora do núcleo familiar. Ele não estava cuidando das coisas de dentro de casa, ele estava cuidando das coisas fora de casa, que iam dar condições para ter as coisas dentro de casa. E aí os valores dele não estão nesse pertencimento, nesse pega e segura e é meu, porque eu sei o quanto eu
gastei tempo para limpar isso. Não, não. Eu paguei, eu estou pagando por isso. Eu entro na sua vida e eu saio, porque eu vou lá, eu vejo meu patrão e eu dou tchau. Então, a cultura masculina criando um valor essencialmente diferente. 2 Ok. Tem alguém minutos. que pergunta? 2 minutos, né? Esse homem fala, meu Deus do céu, eu não seguro minha língua, gente. É muito rico o filme, tá? É muito rico. Eu acho que a gente vai ter uma oportunidade de ir junto. De repente, um recreiozinho. Se a gente quiser conversar sobre isso, a gente conversa, tá? Show. Achou. E tem muitas outras coisas. Eu fiz um texto imenso, assim. Isso aqui são tópicos, tá? Nada, é resumo, é resumo. Mas, enfim. Tem muitos elementos sistêmicos enriquecedores que eu aconselho vocês olharem. Então, eu vou falar só por cima das escolhas dos outros filmes, para de repente a gente descobrir um outro dia para conversar, né? Ou eu mandar um Acho que a vídeo para gente você. marca outro dia, porque não vai dar tempo. Eu estou olhando aqui para o cronômetro, está me dando desespero. Tá bom. No filme Coco... Ah, tem alguém que... Então, vamos deixar livre, então, né? Tem os outros filmes. Eu trouxe um filme que super incomoda, que é Os Irmãos Willoughby em Loube, porque eles têm pais egocêntricos que abandonam eles. E eles abandonam os pais. Só que eles também se veem fiéis às gerações anteriores. Então, eu achei ele fenomenal, porque é muito mais de acordo com a real de alguns casos que a gente recebe do que essas famílias da Barbie em casa, né? Tá? Então, foi de propósito, porque é muito real para muitas situações. Então, eu gostaria de saber, eu vi alguém, acho que a Regiane, você queria fazer uma pergunta, Regiane? Não? Tá. Eu vi você fazendo assim, eu pensei que era, deixa eu falar. Tá? 1 minuto. Ah, legal. E eu acho que nessa tentativa de te dar um espaço, acho que eu usei esse minuto. A gente marca um outro dia, se você achar bom, não tem problema. A gente se encontra novamente. Até porque o corona realmente está nos, né, Tá. nos